Bem-vindo ao Café com Alteryx, eu sou o Reniak e vamos para mais um vídeo direto ao ponto hoje. E a ferramenta que iremos explicar será a ferramenta encontrar e substituir. Ela é bem semelhante ao VLOOKUP do Excel. Aqui eu já trouxe um exemplo para vocês, então a gente pode encontrar essa ferramenta na categoria de junção, né, na paleta roxa, e aqui a gente vai usar, né, encontrar e substituir. Essa é a ferramenta. Então ela tem duas âncoras de entrada, aonde o F seria o find, né, ou seja, você tem todos os registros da sua base e você marcou aqui na configuração a coluna holder, ou seja, a gente vai utilizar essa coluna como base para poder procurar em outra base de dados que ele escolheu, né, que seria na R, que seria a origem, ou seja, essa configuração está dizendo qualquer parte do campo que você tiver os registros na holder e ela tiver sido encontrada aqui, ele vai substituir pela coluna replacement, ou seja, se ele encontrar o E, se ele encontrar CMPY ou depth, ele vai substituir por end, company ou department, tá? E aqui a gente tem, né, vamos pegar alguns exemplos, no registro 1, o Glenn e Alins, e na 3, Wolfman CEO, você pode ver que na saída ele pegou, né, ele identificou o I, ele colocou end, e no registro 3, onde estava CEO, ele colocou company. Então, uma configuração bem simples, tá? Só que o que acontece aqui? Ele não marcou a corresponder somente palavra inteira. E o que acontece? Se a gente olhar, né, a análise aqui do registro na linha 14, a gente tem Colorado Texture and Varnish e na 15 tem Colorado Department of the Treasure. E quando ele identificou esses dois registros, esse CO aqui, né, porque a gente tem aqui no R, esse mesmo CO, isso aqui é de company. Só que ele não quer substituir o Colorado, né, no caso. E quando a gente pega, ele pega o CO, coloca company e depois ele tira do Colorado e vira company Colorado Department of the Treasure. Ou seja, aqui nesse outro exemplo embaixo é a mesma configuração em qualquer parte do campo, as mesmas colunas, só que ele marcou corresponder somente a palavra inteira e, né, substituir pelo replacement. Quando a gente olha a entrada, né, são os mesmos registros Colorado. Quando a gente vê na saída, ele mantém a parte Colorado, ou seja, ele não substitui o CO. Por quê? Porque ele simplesmente marcou corresponder somente palavra inteira. Então isso tem que ter cuidado, né, se os seus dados forem necessários fazer esse tipo de manipulação. Então lembre-se de marcar, tá? E aqui a gente tem outra ferramenta, a mesma ferramenta, só que um outro modelo, que é onde ele marca início do campo. Então, dessa vez, ele está usando a mesma base de entrada, né? O nosso find é o mesmo. Dessa vez, a UR de origem, né? Ele utiliza uma outra base que ele está falando início do campo, ou seja, tudo aqui do holder, tudo que começa, ele vai pegar somente as primeiras palavras, né? Ou seja, se ele encontrar o D, ele vai colocar nulo, vai deixar em branco, e se ele colocar CO, vai virar Colorado. Então, substituir, e aí ele tá falando desse replace, né? Essa coluna, ele vai identificar, se ele identificar uma dessas duas, ele vai informar esses dados. Então a gente pode pegar alguns exemplos aqui, acho que do registro 3 e 4, a gente tem no registro 4, né? The Wolfman Company. Ou seja, a saída ele tirou o D e deixou nulo, só o Wolf Company, tá bom? Então aqui foi bem simples a configuração. E aí, por fim, a gente tem mais uma onde ele está dando um append, né? Ele está agrupando registros. Então, a mesma base de entrada do find, dessa vez uma nova base de dados, onde ele vai dar find, e essa configuração ele marcou, né, para encontrar sem restrição de maiúsculo ou minúsculo. Então, esse aqui é um key sensitive, tá bom? Então, ele vai procurar na holder e vai encontrar o valor GOV, ou seja, se ele encontrar alguma coisa de Treasury Revenue ou of Transport, ele vai agrupar, né, ele vai appendar essa segunda flag, essa segunda coluna. Ou seja, você pode ver que na primeiro registro ele não achou nada, então está nulo. Na segundo registro ele achou, né, o revenue aqui no final, então ele colocou a flag de sim, né? No caso o Y aqui, onde que ele está marcando, ele adicionou essa coluna para esses dados.
E a gente pode ver que nas colunas, nas registros inferiores, a mesma coisa. Bom, isso aqui é um teste bem simples, tá bom? Essa ferramenta é bem útil para quando você quer, ou você quer agrupar, né, appendar algumas ferramentas, ou você quer fazer um VLOOKUP ali. Espero que tenham gostado, tá? Inscreva no canal, qualquer dúvida deixe nos comentários, tá bom? E até a próxima, tchau, tchau. Como podem ver na minha tela, nós decidimos criar um servidor no Discord. Para facilitar nossa interação, compartilhar experiências, tirar dúvidas, tirar até as nossas próprias dúvidas, tá? Como vocês podem ver, a gente criou várias salas separadas por categorias. Então, logo abaixo do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar o link do servidor. Fiquem à vontade de poder compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, tá bom? E a gente espera lá. Até mais!